No primeiro tutorial vimos como traduzir o Blender para o formato em português e vimos como chegar até a interface de edição de vídeos. Neste aqui veremos como é que a gente pode acrescentar arquivos para ser utilizado aqui na faixa, que é a faixa de sequenciamento. O primeiro passo aqui que eu sugiro a vocês é que vocês criem no sistema de vocês uma pasta onde vocês possam agregar os arquivos ao uso de vocês aqui no processo de edição. No meu caso aqui, como eu uso o Windows 10, eu criei uma pasta, foi criada com o nome de aula pasta. Aconselho a vocês que vocês coloquem dentro dessa pasta todos os arquivos que vocês utilizarão dentro de um projeto. Pode ser imagens, pode ser trilhas, pode ser músicas, pode ser vídeos com som ou vídeos sem som. Arquivos que sejam suportados pelo Blender 3D. Então com essa pasta aqui fica mais fácil de a gente acessar as nossas mídias no uso da edição. Com essa pasta criada e com os meus arquivos inseridos, eu vou voltar a minha atenção aqui para o editor de vídeo. Para eu poder acessar agora essa pasta, eu tenho duas opções. Acessar da forma como eu fiz antes, via o computador direto, ou então vindo aqui na seleção de pastas, selecionar essa pasta aí que eu escolhi para agregar os meus arquivos. Quando eu abro, vocês vão ver que eu tenho vários arquivos aqui que eu coloquei na pasta para minha utilização no projeto. Para criarmos um projeto, o primeiro passo é nomear o projeto. Para nomearmos o nosso projeto, nós vamos vir aqui no menu superior, na opção Arquivo, e vamos com Save As, salvar como. Então a gente pode definir aqui que vamos fazer um teste de faixas. Esse será o nome do nosso arquivo. Para poder salvá-lo, nós vamos clicar em Salvar como Arquivo Blend. Precisamos agora configurar o nosso projeto, o tempo e a duração do mesmo. Então, vamos notar aqui que na janela superior direita, nós temos a opção ativada de saída, onde nós temos a resolução do vídeo e o quadro inicial e final da animação que utilizaremos. Essa resolução aqui, ela pode ser alterada conforme as opções que nós temos aqui junto a dimensões. Se vocês clicarem aqui, vocês vão ter a opção de selecionar qualquer tipo de resolução do seu vídeo. Eu vou utilizar padrão aqui, que é 1280 por 720. Eu estou utilizando o percentual aqui em 50%, porque na hora que eu for fazer a tela de renderização, ela faz em uma tela mínima. E essa tela mínima me permite que eu possa fazer uma renderização mais rápida. Porém, pessoal, quando eu coloco 50%, eu estou dizendo que a resolução do vídeo ela vai ter a metade do que foi informado aqui na resolução. Vamos aqui no quadro inicial e final, vocês vão ver que eu tenho disponibilizado imediatamente 250 frames, que é o padrão que o Blender coloca para a gente criar aqui um vídeo inicial. Sejam aproximadamente aí em torno de 10 segundos. Então, para eu poder aumentar ou diminuir essa linha de animação, eu posso tanto modificar aqui, como aqui no canto superior da janela Timeline, a opção Fim. Se eu quiser fazer um vídeo mais curto, eu coloco apenas 100 frames, como exemplo. Veja que eu diminuo a linha de tempo do nosso processo. E vejam que a linha também do sequenciador diminui. Aqui vai apontar os frames e aqui em cima vai apontar o tempo do nosso sequenciamento. Então, se eu quiser fazer um vídeo padrão com 10 segundos, eu posso mantê-lo aqui em 250, que vai dar aproximadamente aí os 10 segundos que precisamos, e temos a nossa extensão padrão do Blender. Para adicionar agora, qualquer mídia, seja ela um vídeo, uma música, uma trilha, um filme com áudio ou sem áudio, basta a gente vir na nossa pasta, onde nós utilizamos os arquivos, e selecionarmos o que queremos adicionar na nossa área. Eu vou utilizar aqui, como exemplo, uma imagem para poder entender aí o nosso editor de sequências. Veja que eu tenho uma agulha aqui apontando no frame 1. Quando eu seleciono uma imagem, arrasto e largo aqui na janela sequenciadora, de forma direta, veja que a imagem ela gruda automaticamente no ponto onde está a nossa agulha. E ela veio aqui, nesse caso, para uma faixa denominada trilha 2. Essa quantidade de trilhas que aparecem aqui nessa janela sequenciadora, elas podem ser visualizadas aqui no canto esquerdo através de numerações. E ela segue uma hierarquia para a nossa visão dos objetos que estão sobre ela. Nesse caso, se eu quiser ver mais trilhas, basta eu encostar o cursor nessa barra aqui da esquerda, pressionar e arrastar para cima, eu vou ter mais trilhas aparecendo aí. Para baixo, eu vejo até a trilha inicial. E eu posso utilizar também o scroll do mouse para aumentar ou diminuir a visualização dessas trilhas. Com uma imagem aqui, eu dando play,
Vejam que tanto a agulha da animação como da sequenciadora, elas se movimentam porque representam a mesma agulha. Porém, enquanto uma indica o frame, a outra indica o tempo. E quando eu movimento o player, essa imagem vai ser vista por alguns segundos e depois desaparece. Por quê? Porque essa imagem, quando eu coloco, ela tem uma extensão já padronizada pelo próprio Blender. Para eu poder aumentar o espaço de apresentação dessa imagem aqui na trilha, ela traz duas setinhas, uma no canto esquerdo, outra no canto direito. Se eu quiser aumentar a imagem, basta eu clicar nesse exemplo aqui no canto direito, pressionar o botão esquerdo do mouse e arrastar para aumentar a extensão da imagem. Com isso, dando play, eu vou ter mais tempo de visualização dessa imagem aqui na cena. Eu querendo inserir uma segunda imagem aqui no meu projeto, eu posso novamente selecionar, pressionar, arrastar e colocar. Veja que a imagem surge justamente onde está a agulha. Está sobrepondo a imagem de baixo. Para nós vermos o que está embaixo, nós temos a opção, selecionando a imagem de cima, de virmos aqui na barra da direita, que pode ser desativada aqui com a tecla N ou pode ser ativada com a mesma. A gente tem referências sobre o objeto que nós selecionarmos aqui na área. Entre as alterações possíveis que se encontram aqui na barra da direita, nós podemos ver essa opção aqui chamada Ajuste. E se vocês olharem, eu tenho aqui uma opção chamada Opacidade. Se eu encostar o cursor do mouse sobre essa trilha, pressionar o botão esquerdo e arrastar diminuindo o valor, vocês vão ver que eu consigo ver a imagem que está na parte inferior. Se eu deixar em valor 0, eu vejo totalmente a imagem que está na hierarquia inferior. Se eu coloco no meio, eu divido. Se eu deixo no valor 1, eu só vejo a imagem que está na parte de cima. Então, isso aqui é um efeito que a gente pode utilizar para criar um fade aqui interessante entre uma imagem e a outra. Eu posso agora, pessoal, também selecionar cada imagem. Eu posso, com o botão esquerdo pressionado, arrastar a imagem e colocá-la em qualquer canto aqui na nossa janela sequenciadora. Veja que quando eu der a animação, a partir do ponto em que essa imagem de cima estiver, ela passará a tomar conta aí do nosso visualizador. Posso também diminuir a imagem de baixo, colocar essa imagem na mesma trilha. Posso juntar uma com a outra. E se eu tentar sobrepor essa segunda imagem com a primeira, veja que o retângulo de seleção da imagem fica vermelho. Isso quer dizer que eu não posso ocupar o mesmo espaço de uma imagem onde está a outra imagem. Quando eu largo o botão esquerdo, o Blender ajusta de forma automática e coloca essa segunda imagem bem no final da primeira. Isso é bem prático e simples aqui no editor. Digamos que eu queira fazer um projeto simples aqui, utilizando arquivos de imagem e arquivos de áudio. Então eu vou fazer uma temporização aqui, utilizando, nesse caso, um vídeo básico com 120 frames. Então eu vou determinar na configuração aqui, tanto da minha saída como da timeline, que o fim eu vou utilizar 120 frames. Veja que a linha de animação diminui até os 120. E aqui, pessoal, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um vídeo básico apenas como experimento inicial do nosso projeto. Vou selecionar, aumentar um pouquinho essa imagem e vou arrastá-la aqui para esse ponto. Da mesma forma, vou manter essa primeira imagem com esse espaçamento entre uma e outra. Para selecionarmos uma ou mais imagens, nós podemos manter a tecla Shift pressionada. Então, selecionamos a primeira imagem. Com o Shift pressionado, selecionamos a segunda. A segunda imagem selecionada aí, ela vai sempre trazer o retângulo de forma clara. Porém, para criarmos um efeito bem básico aqui de transição, nós podemos vir agora com o botão direito, ou então clicar aqui em adicionar, e selecionarmos essa opção de transição. Vamos utilizar aqui um efeito básico do tipo cruzar. Veja que foi criado um efeito entre a primeira e a segunda imagem. Se eu der o player, vocês vão ver que a imagem, ela cria uma sobreposição, criando esse efeito de transição que vocês estão vendo aí. Nós vamos adicionar uma música qualquer que a gente tenha baixado aí junto à internet, que seja gratuita. Eu, no caso, estou utilizando aqui um arquivo de áudio e vou trazer e vou largar o botão esquerdo. Veja que o áudio se posiciona justamente onde está a agulha do editor de sequência. Porém, se vocês notarem, esse áudio, ele traz aqui uma condição informando a quantidade de frames que são necessários para que eu ouça ele por completo. Nesse caso aqui, são 3.405 frames.
Eu não quero tudo isso, eu quero apenas que ele finalize justamente onde se encontra aqui a nossa finalização da imagem. Então eu posso clicar aqui na timeline ou no sequenciador, no último frame aqui, 120, e selecionando o áudio, eu posso utilizar um atalho que vai me permitir executar o que nós chamamos de corte seco, ou seja, dividirmos a trilha em duas. Usando o Shift K, veja que essa trilha foi dividida, eu posso agora selecionar essa parte aqui que foi cortada, e com ela cortada eu vou usar a tecla X ou Delete, assim como eu fazia lá na modelagem, para apagar a faixa. E se eu iniciar o meu projeto, dando o player, nós vamos ter som e imagens sendo executados aí no processo do nosso vídeo. Gente, quando a gente seleciona aqui o arquivo de áudio, as configurações que irão aparecer logo de imediato aqui na barra da direita representam o volume. A gente pode diminuir esse volume desse som durante a edição. Nós também podemos fazer com que a imagem que nós tenhamos aqui desse áudio seja feita através de um gráfico do tipo Wave, que é o gráfico de ondas. Então, selecionando essa opção Display Waveform, veja que o gráfico agora ele vem com um gráfico apresentando as ondas de áudio. Isso é interessante no momento da edição. Então, para criarmos o primeiro projeto aqui, que é um projeto experimental, onde nós usamos imagens e usamos um som para fazer esse projeto básico, nós podemos voltar a nossa atenção agora para a janela de saída, clicando na impressorinha, definindo a resolução do vídeo, eu já defini aqui qual é, o quadro inicial e o quadro final, está aqui o que nós definimos. Agora eu vou rolar essa barra de rolagem até uma opção saída. É aqui que eu vou determinar onde eu vou salvar o meu vídeo que será renderizado com o efeito necessário. Para isso, então, o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou clicar nessa caixinha, escolher o nome para o arquivo, teste, selecionar essa pastinha para definir no meu computador a pasta onde eu vou salvar aí o nosso arquivo. Como eu já tenho a pasta definida lá, que é a pasta tempo, e aqui eu vou definir qual é o formato do arquivo de vídeo. Como eu estou utilizando áudio e vídeo, eu vou selecionar, nesse caso, a opção chamada vídeo em FFmpeg. Quando eu seleciono, eu vou ter algumas configurações possíveis de codificação, e essa codificação eu vou abrir essa janela, vou deixar numa tosca, porém, o vídeo codec que eu vou utilizar aqui para criar o meu arquivo de vídeo, eu posso utilizar o formato MPEG, posso utilizar um formato MPEG 2, um formato PNG, alguns formatos pré-configurados aqui. Eu vou mantê-lo no formato que ele define aqui, que é o 264. E vamos então trabalhar a opção de áudio. Vamos selecionar a opção de áudio, vamos arrastar, e eu tenho que utilizar um codificador para o áudio que eu inseri aqui no meu vídeo. Nesse caso, eu vou clicar aqui em MP3 e já definir aqui como será o meu vídeo. Será um vídeo H264 com áudio MP3. Agora sim, eu posso, depois dessas configurações, fazer o meu processo de renderização do vídeo. Para isso, eu venho aqui no menu superior em renderizar, clicar Ctrl F12 ou então clicar nessa opção renderizar animação. Veja que quando eu clico aqui, vai abrir uma janela onde será criado o nosso vídeo experimental aqui, utilizando imagens e áudio com um efeito de transição bem básico aqui, conforme demonstrado. Vamos deixar finalizar até o frame 120 e eu retorno aqui para mostrar a vocês como ficou. E tendo chegado aqui no frame 120, já foi finalizada a renderização do nosso projeto básico. Eu vou fechar aqui a janela e para ver como ficou o vídeo, eu vou selecionar a opção e escolher essa opção chamada View Animation ou utilizar o Ctrl F11. Clicando aqui, está aí o nosso vídeo criado com efeito e o áudio básico. Bem, pessoal, ficamos por aqui. No próximo tutorial veremos como trabalhar com vídeos com som e sem som, criando alguns efeitos bem simples aqui no editor. Até a próxima!